havendo no legal, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento senhores conselheiros, procuradores, mais presentes na sessão. Sobre a mesa ata da 22ª sessão ordinária, que submete a aprovação de Vossas Excelências, nessa oportunidade. Não havendo por aprovada, colhendo assinatura oportunamente. Ofereço a palavra a Vossa Excelência, caso dele fazer uso dela. Antes da hora do dia, pergunta ao ilustre representante do Ministério Público, Dr. Rafael Baldo, quanto eventual interesse de ter visto algum processo contando da pauta. Ou se pretende fazer sustentação oral de algum deles? Boa tarde, Vossa Excelência. O Ministério Público tem interesse em sustentação oral nos itens 17 a 25 em conjunto, de relatoria de Vossa Excelência na sessão municipal. Muito obrigado. Obrigado, registrado. Vamos iniciar, então, com a sessão estadual. Item 1, retiro de pauta. Retorno ao gabinete. Itens 2 e 3, com a anuência de Vossas Excelências, eu vou relatar em conjunto. Balanços gerais de 2009, da Fundação Editora da Universidade Estadual Paulista de Mesquita Neto e da Fundação Memorial da América Latina. Entendo que os pressupostos legais foram atendidos. Eu voto pela regularidade dos balanços e recomendo que tome as providências apresentadas o voto finalizado previamente a Vossas Excelências. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 4 e 5. Pregão e contrato de representação formulado por Provider Tecnologia e Sistemas Limitada, comunicando possíveis irregularidades do procedimento licitatório. Na defesa apresentada, o Centro Estadual da Fundação Paula Souza não consegue justificar a adoção do critério menor preço por lote. Além disso, conforme bem observou a assessoria técnica, a nítida distinção entre o edital que foi publicado e a minuta submetida à Procuradoria do Jurídico desse órgão. A desclassificação da proposta apresentada pela empresa Provider Tecnologia e Sistemas, segunda colocada no certame e autora da apresentação, é outro ponto que não foi devidamente esclarecido pela origem. Diante disso, eu voto pela irregularidade do pregão e do contrato e pela procedência parcial da representação. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 6 e 7 em conjunto. Contrato de gestão, prestação de contas de 2011 entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação dos Amigos do Museu do Café. No caso, foram observadas formalidades legais, além de não constatado indício de desvirtualidade na aplicação do recurso público repassado e nem prejuízo erário, foi também, nesse sentido, o entendimento dos órgãos de instrução. Diante disso, pela regularidade do contrato de gestão e da prestação de contas em exame. Em votação, em discussão, em votação, aprovado. Item 8, prestação de contas referente aos repasses efetuados pela Secretaria de Estado da Saúde à Associação Coligação de Santa Catarina, de 2013. Conforme apresentado em voto finalizado previamente, as falhas podem excepcionalmente serem relevadas, pois não se referiram a inadequações de metas físicas qualitativas, resultados ou aplicação de numerário. Com as recomendações exaladas no voto, e do mesmo sentido dos órgãos técnicos de instrução dessa casa, o voto pela regularidade das contas em exame. O voto está em discussão, na discussão e votação, aprovado. Passo a palavra ao eminente conselheiro relator, Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, eminente conselheiro Renato Martins Costa, senhora procuradora da Fazenda, doutor Rafael Baldo, cumprimentos a todos os presentes também. O único item a meu encargo na pauta estadual é um contrato da CPTM com o consórcio TS-HO. A matéria foi trazida ao debate desta Câmara pelo meu ilustre substituto, conselheiro, o auditor Valdenir Polizelli. Em que pese o trabalho de Sua Excelência, eu entendo que há aspectos aqui que demandam, a meu ver, algum aprofundamento, e se o eminente revisor permitir, é o conselheiro Dimas Ramalho, eu solicito retirada voltando ao gabinete. Regimental, retirado, voltando ao gabinete, ministro relator. Passa a palavra ao eminente conselheiro relator, Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, nossos dignos procuradores, doutora Cláudia Nicolau, doutor Rafael Baldo,
nosso secretário, diretor-geral, a todos os presentes. Os itens 10 a 14 eu vou relatar em conjunto, embora constem votos individualizados. Cuida-se de concorrência e contrato de interesse da EMTU, concorrência, contrato, termo de aditamento, recebimento provisório e definitivo Unesp Campos de Assis, prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria da Saúde ao Consórcio de Desenvolvimento de Região de Governo de São João da Boa Vista em 2013, recursos repassados pela Secretaria da Educação à Prefeitura de Jaú em 2011, e o item 14, prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Secretaria do Planejamento à Prefeitura de São José do Rio Preto. A instrução final foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as determinações e recomendações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovado. Agradecendo a presença da vice-procuradora, passa agora a sessão municipal. Eu queria consultar os senhores conselheiros se nós podemos antecipar o item 32, em que apregou aqui o Dr. Marcelo Palaveri, TC 10649, de minha relatoria. Não está presente, então vamos continuar a pauta. Vou chamar, então, apregoar aqui a doutora Iris Pedroso Lippe, que vai exercer seu direito de defesa no item 44. Desculpa. Um minutinho só. O item 44, senhores conselheiros, senhora defensora, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Sorocaba, em face da sentença que julgou irregulares contratações da Organização Vulnerária das Entidades Beneficentes Assistenciais de Sorocaba e a Organização Sorocabana CO Empreendimentos de Luto Limitada. A assessoria técnica, chefia da TJ, SDG, manifestadas pelo não provimento do recurso ordinário. Isso, em breves palavras, é relatório. A palavra, pelo tema regimental, de 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente e relator de Ramalho desse recurso, excelentíssimo senhor doutor Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimo senhor Renato Martins Costas, senhor secretário diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, procurador do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Baldo. A sustentação oral agora requerida é por conta, inclusive, de documentos novos trazidos juntos ao memorial realizado por essa subscritora, que hoje representa o ex-prefeito Vitor Lippe, à época prefeito neste contrato. Neste caso específico, em princípio, as assessorias tiveram pareceres pela regularidade, assim como sua chefia, divergindo apenas a Secretaria Diretor-Geral, dizendo que as contratações excepcionais não teriam razão por conta de não caracterizar a situação excepcional, poderia haver revogação da licitação sub júdice, não havia motivação para a contratação de duas empresas distintas, falta de planejamento, interesse público prejudicado por haver beneficiado as empresas do município, e, no final, essas questões acabaram embasando a sentença que julgou irregular essas contratações. Todavia, algumas questões devem ser ponderadas. Havia a regularidade da licitação quando uma das empresas obstou e informou que precisariam ser revistos os valores que não estariam de acordo para aquele município.
de forma fundamentada, então, entenderam por bem a retirada para modificação daquele edital. Uma das empresas, então, que queriam participar do certame, entrou com mandado de segurança, me parece sui generis, no sentido de manter o edital anterior sem que a municipalidade pudesse alterá-lo. A juíza de primeiro grau concedeu a segurança, que depois a prefeitura conseguiu modificar. Todavia, em sentença de primeiro grau, ela manteve a segurança e determinou que a prefeitura mantivesse aquele edital que tinha motivo justificado para ser alterado. Por essa razão, a municipalidade recorreu. Todavia, este recurso de apelação demorou muitos anos para ser julgado no Tribunal de Justiça. E aí, a municipalidade ficou com um problema bastante complexo. Se, por acaso, ela simplesmente cancelasse aquele edital e o tribunal mantivesse a decisão de primeiro grau, poderiam entender não apenas que a municipalidade tentou burlar o sistema e mesmo a decisão judicial, e também, por sua vez, se mantivesse o edital sem a sua alteração, poderia trazer prejuízo aos cofres públicos. Por esta razão, as contratações foram sendo realizadas emergencialmente, porque se tratava de serviço funerário, não poderia um município, obviamente, ficar sem esse serviço, e, ao mesmo tempo, por conta do teor do mandado de segurança, entendia que seria um risco muito grande simplesmente o cancelamento e novo edital sendo feito. Principalmente porque, se tratando de serviço funerário, a empresa que entraria nessa licitação, ela precisaria fazer alto investimento no município por muitos anos até conseguir receber lucro a respeito daquilo. Exatamente por conta disso, e aí o segundo ponto que precisa ser esclarecido em relação à escolha das licitantes, foram chamadas nos contratos emergenciais as duas empresas estabelecidas em Sorocaba que teriam condições de prestar esse serviço. Por que não foram chamadas empresas de fora do município? Exatamente pela provisoriedade da condição. A prefeitura sabia que tão logo tivesse uma decisão do Tribunal de Justiça, de forma definitiva, ela abriria novo certame ou retornaria aquele, dependendo da decisão judicial. O problema era exatamente nesse período. E outro questionamento feito foi em relação por que a municipalidade fez escolha de duas empresas e não uma, por exemplo, nesses contratos emergenciais. Na verdade, o município tentou trazer o maior número de empresas, mas no município apenas essas duas, conforme nós comprovamos agora, nos memoriais feitos pelo ex-prefeito, tinham condições de prestar esse serviço. Então, por essas razões, apenas essas duas. E, no final, essa decisão foi acertada por conta de, quando da decisão definitiva do Poder Judiciário, foi aberta a nova licitação e questionada por uma das empresas que queriam participar do certame. Este novo certame foi verificado, foi feito um exame de edital. O exame de edital deste tribunal, exame prévio de edital, é o TC 481-989-2012, dígito 7, que determinou que a prefeitura realizasse um estudo específico para Sorocaba, para saber qual seria o valor que deveria ser adequado e quantas empresas deveriam atuar naquele município. Esse estudo foi verificado, foi feito, e foi aferido que realmente é o número de 2 empresas que devem atuar no município. Então, na verdade, a escolha da municipalidade à época não trouxe prejuízo aos cofres públicos, primeiro porque é uma concessão gratuita, que, na verdade, as empresas precisam, para prestar os serviços, inclusive de acordo com a lei municipal, prestar serviço gratuito aos necessitados, aos carentes, portanto, não houve qualquer prejuízo real ao município. O serviço foi adequadamente prestado todo esse período e, tão logo foi possível, a municipalidade tomou as medidas para abrir nova licitação.
Então, não me parece, data vênia, que se tratou de uma má gerência ou má administração da municipalidade à época, ou do administrador, que acabou sendo multado em 200 UFESPs, porque, na verdade, a preocupação era em retomar uma licitação, e se por acaso uma empresa ganhasse essa licitação e fosse cancelada pelo Tribunal de Justiça, o próprio município tivesse que indenizar, além do risco que o próprio presidente da comissão de licitação poderia sofrer uma eventual pena pelo Poder Judiciário pelo descumprimento de ordem judicial. Então, nos parece que está plenamente justificado os motivos dessas contratações emergenciais e não exclusivamente um falta de planejamento. Ademais, não restou caracterizado, também data vênia, o interesse público prejudicado, tendo em vista que não houve, os serviços foram prestados de forma ininterrupta, de forma adequada. Sorocaba tem um bom serviço funerário, sem reclamações no município. E, por fim, neste novo edital feito, as empresas que venceram o certame foram as 2 empresas que já estavam prestando o serviço. Por quê? Exatamente porque são empresas que prestam adequadamente, com valor adequado, e pela demanda e pelo alto investimento que empresas de fora teriam que fazer dentro do município. Então, gostaria que fossem considerados pela complexidade, pelas peculiaridades, que fossem recebido esse recurso ordinário e dado provimento, a fim de, mesmo que com recomendações, julgar regulares e rever a multa aplicada ao prefeito, ao ex-prefeito Vitor Lippe, à época. Obrigada. Agradeço a ilustre defensora e passo a palavra ao ilustre membro do Ministério Público, que deseja oferecer razões também. Obrigado, Vossa Excelência. Rapidamente, o Ministério Público ele entende que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ela consagra um poder de autotutela que permitiria um exame de legalidade do ato, consagrando, nesse caso, a independência de instâncias. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas entende que a Prefeitura tentou se valer de uma decisão judicial para consagrar a manutenção de uma situação precária, violando nitidamente o artigo 24 da Lei de Regência, da Lei 866. A situação se agrava pelo fato de serem eleitas, escolhidas 2 empresas da cidade. Com certeza, o objeto aqui licitado permitiria a sua execução por inúmeras outras empresas do mesmo setor. Então, houve possivelmente um direcionamento para essas 2 empresas ali de Sorocaba, mantendo uma situação de legalidade, superando muito o prazo de 180 dias. É por esse motivo que o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso. Obrigado. Agradecendo a ilustre defensora, o Ministério Público retirado de pauta para analisar as ponderações das partes e voltará oportunamente. Muito obrigado. Obrigada. Vamos continuar, então, a questão municipal. Itens 15 e 16 da pauta. Trata-se de convite decorrente de contrato e representação do Ministério Público do Estado de São Paulo, comunicando possíveis irregularidades no procedimento licitatório da Prefeitura de São Simão e a empresa Totem Sistema Segurança Limitada. A Assessoria Técnica Jurídica, a chefia da ETJ, Ministério Público de Contas, opinam pela irregularidade dos atos praticados e pela procedência da representação. As falhas encontradas na instrução evidenciam patente afronta às regras gerais da Lei Federal 866 de 93. De início, pelo artigo 38 caput, segundo o qual a licitação deve ser iniciada com a abertura do processo administrativo, contendo, entre outros elementos, a indicação do recurso próprio para a defesa. Assim também entende a instrução. Voto, portanto, pela irregularidade do convite do contrato, dou procedência à representação, aplico multa responsável fixada em 250 UFESPs. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Agora, itens 17 a 25 da pauta. Inclusive, também a pedido de citação por parte do Ministério Público. O item 17 a 25, senhores conselheiros, trata-se de contratações diretas da empresa MDPM Promoções Artísticas pela Prefeitura Municipal de Itanhaém, mediante inexigibilidade de licitação. O item já constou da pauta, ocasião que manifestei pela irregularidade e apliquei multa ao responsável. Na ocasião, houve pedido de vista ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, a quem escuto com atenção. Eu acompanho, Vossa Excelência. Em discussão? Em votação? Aprovado. Agora, item 26 da pauta. E também 27 e 28. São contratos decorrentes também da elegibilidade de licitação firmados entre a Prefeitura de Acri e Maricel Valderramas Neres do Nascimento e OP7 Produções Artísticas. Os documentos, informações, não permitem enquadramento da ação fática, foi a sustentação do voto que apresentei. Houve, na ocasião, pedido de vista do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, a quem escuto com respeitosa atenção. Da mesma forma, acompanho, Vossa Excelência. Em discussão, em votação, aprovados. Itens 28 e 31, retiro da pauta com reclusão automática. Item 32, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura de São Caetano do Sul e a empresa Cavassani Publicidade do tipo Melhor Técnica. A assessoria técnica da TJ manifesta pela irregularidade da matéria. Houve entrega de solicitação da retirada de pauta dada a viagem do advogado nessa data. No entanto, com todo o respeito, o item já constou da pauta das sessões dia 10/3 e 5/5, ocasiões em que foi retirado de pauta, dando amplo tempo para preparar a defesa e eventual substituição do advogado, a proferir sustentação oral, motivo pelo qual não considero pertinente novo adiamento da votação. Dessa forma, conforme o voto disponibilizado previamente, as irregularidades constatadas no processo, não sanadas com a razão de defesa, impedem a aprovação da matéria. Esse que é dissonante aos requisitos legais, pois as justificativas de cotações da empresa vieram desacompanhadas de documentos comprobatórios. Diante disso, pela irregularidade do contrato, aditamento, apostilamento e ajuste, com aplicação de multa ao responsável. É o voto que está em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Itens 33 a 34 da pauta são prestações de contas de repasse da Prefeitura de São José do Rio Preto ao Instituto Espírito Lar e Elar, em 2010 e 2011. A documentação juntada aos autos evidencia que a entidade firmou convênios com diversos órgãos públicos e que, além dos recursos recebidos em decorrência destes, obteve receitas próprias e doações por empresas privadas. O montante dos recursos repassados apenas pelo Executivo de Rio Preto é maior que a receita orçamentária realizada de 457 municípios do estado de São Paulo. No caso, não houve nexo de causalidade entre verbas transferidas e gastos realizados. Os documentos apresentados, na forma esparsa e desconexa, não são suficientes para que se dê irregularidade dessa matéria. Portanto, pela irregularidade da prestação de contas e análise. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, aprovado. Item 35, prestação de contas da Prefeitura de América Brasilense, Instituto de Desenvolvimento Estratégico Integral à Saúde, IDEAS, 2011. Destaco a anticorruptividade presente na prestação de contas e exame, haja vista que praticamente todas as atividades visando o cumprimento de objetos ajustados foram realizadas por empresa contratada pela organização social, demonstrando que a mesma não possuía qualquer estrutura para dar efetivo cumprimento do ajuste. O voto
diante disso e dos mais constas dos votos, pela irregularidade da prestação de contas de análise, condena o Instituto a devolver ao erário a quantia de R$ 858.825,50 e do saldo que restou sem comprovação, R$ 175.010,49 devidamente autorizados, e uma vez transitado julgado, peço notificações e ofícios necessários. Inclusive, requeiro que seja enviado cópia ao Ministério Público de São Paulo para providências cabíveis. Em discussão, em votação, aprovado. Item 36, Ilha Cumprida. Os dados apurados da Câmara de Ilha Cumprida observou o limite constitucional legais obrigatório. No entanto, dentre as falhas, destaca-se a irregularidade do quadro pessoal, descumprimento do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, somados à falta adequada de controle de despesas de combustível, telefonia e uso de veículo oficial. Portanto, voto pela irregularidade das contas de 2012 ele cumprida, sem prejuízo das recomendações em voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências. Em discussão, em votação, aprovado. 37. Contas anuais da Prefeitura de Tabatinga, de 2013. Tendo disponibilizado o voto previamente e atendido os pressupostos legais e limites constitucionais, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais de 2013 da Prefeitura de Tabatinga. Em discussão, em votação, aprovados. 38, retiro com retorno ao gabinete. 39, recurso ordinário interposto por Orlando Padovan, ex-prefeito de Pirapozinho, que não se conforma com sentença julgou ilegais a ata de demissão de 13 professores em 2008. A Secretaria de Diretoria-Geral posicionou-se pelo não provimento do apelo. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Discussão e votação conhecido. No mérito, observo que a seleção de candidatos foi feita mediante pontuação de requisitos objetivos e que, notoriamente, beneficiaram profissionais que já haviam prestado serviço na unidade escolar do município de Pirapozinho. Também, a origem não esclareceu a metodologia que seria utilizada para análise e distribuição de nota. Quanto ao aumento de despesa com pessoal, trata-se de matéria que já foi apreciada no TC 1857 de 2008, que tratou das contas anuais da Prefeitura de Pirapozinho, 2008. Portanto, afasta-o do fundamento da decisão recorrida. Voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para cancelar a multa aplicada ao responsável, mantendo-se a negativa de direção de admissões em virtude da utilização do critério subjetivo de avaliação. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 40, retiro com reclusão automática. 41, recurso ordinário de Denis Venere, ex-prefeito de Mairinque, que não se conforma com sentença do regular de admissões de pessoal por tempo determinado em 2011 para a aprovação do professor. Ministério Público de Contas, Secretaria de Diretoria-Geral, opina pelo não provimento do apelo. Os pressupostos estão presentes, portanto, conheço do recurso ordinário. Discussão e votação conhecido. Embora a Prefeitura de Mairinque tenha, de fato, suprido as lacunas existentes no quadro funcional por meio de contratações temporárias durante vários anos, o sistema integrado de protocolo dessa casa evidencia que em 2009 e 2012 foram realizados concursos públicos para preenchimento de diversos cargos, inclusive de professor. Voto pelo provimento do recurso ordinário para determinar o risco de admissão analisado esse efeito e cancelar a multa aplicada na sentença. Em discussão, em votação, aprovado. 42, retiro com reclusão automática. 43, recurso ordinário de Efaneu Nolasco Godinho, ex-prefeito de São Roque. Recorre da sentença que regular a contratação direta do Instituto Nacional de Educação, CETRO. Ministério Público de Contas, Secretaria de Diretoria-Geral, manifesta pelo não provimento do apelo. Preenchidos os requisitos legais, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. No mérito, não restou caracterizado a inviabilidade da competição, a justificar a contratação direta por da licitação. Apesar do desacerto, verifico o tratado de primeiro ajuste da espécie assinado pela Prefeitura de São Roque, que foi analisado por essa Corte. O fato que, aliado ao vulto da contratação, permite o cancelamento da sanção pecuniária imposta. Assim, do provimento parcial do recurso ordinário, apenas para afastar a multa aplicada ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado.
Item 45, retiro de pauta com reclusão automática. Item 46, recurso ordinário, Elzio Stelato Júnior, Milton Polon, prefeito e secretário da Fazenda de Dracena, contra a sentença de irregularidade do convite decorrente do contrato de termos aditivos. Assessoria Técnica Jurídica, TJ, Ministério Público de Contas, Secretaria-Geral, manifesta pelo não provimento do apelo e pelo não conhecimento do apelo. Preenchidos os requisitos legais, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. Conforme voto disponibilizado, não há como acolher as defesas apresentadas, porque nada há de novo. Portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. 47, recurso ordinário por Ivaldo Gasoto, ex-prefeito de Cafelândia, contra a sentença de irregulares de missões pessoal de 2010. Secretaria de Tesouraria-Geral manifestou pelo não provimento do apelo. Preenchidos os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Conforme voto disponibilizado, de missões de exame ocorrendo em 2010. Portanto, depois de publicar a deliberação exarada do TC a 15248, no sentido de que as contratações por prazo determinado devem necessariamente ser precedidas de processo seletivo. Além disso, a expressiva quantidade de contratações feitas sistematicamente há vários anos para funções semelhantes, por si só afasta a alegada necessidade temporária excepcional de interesse público. Voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantendo a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, o item 48 também volta à nossa apreciação após pedido de Vossa Excelência, na manifestação do meu substituto, auditor Valdemir Paulizelli. É um contrato da Prefeitura de Nova Campina com Ferreira Neto Advogados. Eu vou encampar a manifestação do substituto, que salientou a singularidade do objeto, a modicidade dos honorários, também acrescentou que foi satisfatoriamente comprovada, efetiva, regular e contínua prestação do serviço. Em suma, é o voto pela regularidade que eu ratifico e ouço Vossa Excelência com todo respeito. Senhor presidente, senhores conselheiros, na sessão de 23 de junho, o substituto do conselheiro Valdemir Antônio Paulizelli apresentou o voto da regularidade. Seria uma reserva do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Nova Campina e Ferreira Neto, visando a prestação de assessoria jurídica preventiva, no âmbito das estações e contrato administrativo, bem como de cumprimento do processo de interesse dos municípios e autoridades, inclusive mandado de segurança ou civil e âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Já defendi minha posição a respeito da contratação do escritório, no sentido de não vislumbrar qualquer singularidade na atividade acompanhante do processo, neste ou qualquer outro tribunal. De fato, está evidente na cláusula primeira que o objeto avançado abrange áreas comuns do direito administrativo, presente no dia a dia. Diversos escritórios advocatícios que já atuam no ramo não requerem habilidade ou conhecimento de tal modo específico que contratar o caráter personalíssimo. Ao longo dos longos anos foram surgindo diferentes tipos de sistemas de ensino, oferecidos por variadas empresas igualmente qualificadas a ponto dessa corte. Reconhecer a habilidade da competição. Nesse contexto, e não apresentar o documento que permita a comparação objetiva de serviços por outros escritórios similares, não é possível aferir se o contratado possui diferencial expressivo em relação aos demais, o que, por algum motivo específico singular, seria o único a atender a cidade executiva na Campina. Mas, nesse caso concreto, conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências, acompanha o relator com voto separado, acompanhando o voto vencedor. É o voto da discussão. É uma discussão e votação. Aprovado. Agora, 49, Restinga. 49, o contrato da Prefeitura de Restinga com Garça Promoções Artísticas para obter um show artístico da dupla famosa Teodoro e Sampaio, durante a 14ª Festa do Peão de Boiadeiro de Restinga. Desta feita, tudo em ordem. Havia um representante exclusivo, portanto, a inexigibilidade de licitação estava perfeitamente de acordo com a lei, mas há documentos neste processo que mostram alguns descompassos. A Prefeitura teria desembolsado, de acordo com o que foi apurado pela auditoria, R$ 51.498, mas o município disse que só gastou 30 mil. Então, foi uma coisa meio estranha. Também foi estranho que esse depósito, a destinação desse dinheiro, foi em 20 de abril de 2006, antes da apresentação do show, e o contrato dizia que
o pagamento pelo evento seria da ordem de 60% do resultado da receita obtida com a venda de ingressos. Mas antes que acontecesse a venda de ingressos, a Prefeitura já havia pagado, ela diz 30, mas a auditoria diz 51 mil. Então, há uns descompassos aqui, além da crítica a esse sistema, né, de pagar o show de acordo com o resultado da bilheteria. Se isso protege a Prefeitura, mas também a transforma em sócia do evento. Quanto mais sucesso, mais dinheiro ganha a Prefeitura. E ela não está aí para isso, na verdade. Então, todas essas inconsistências levaram a instrução a opinar pela irregularidade e meu voto vai na mesma direção. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões contrata Anderson Evandro Luperini Informática, de todo apontado pelo órgão de instrução. Algumas falhas iniciais podem ser afastadas, mas acabou restando injustificada aqui a deficiente divulgação do instrumento convocatório. Nossa jurisprudência perdoa essa falha, mas quando se comprova a adequada competitividade do certame, e nesse caso houve o comparecimento de uma única proponente, de sorte que, remanescendo esse defeito, o voto é pela irregularidade da tomada de preço. Em discussão, em votação, aprovado. Convênio da Prefeitura de Penápolis com a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência. É extensa a relação das falhas que não foram adequadamente justificadas, tanto pela administração quanto por esta OCIP. Portanto, eu vou, se me permite, me ater apenas ao principal. Menciono que a jurisprudência nossa rejeita pagamento de taxas de administração, que a qualquer título se apresente em convênios dessa natureza. Também passivo de repúdio, terceirização de mão de obra para atividade fim do órgão público. São duas impropriedades que macularam tanto o convênio quanto as respectivas prestações de contas. A aplicação dos recursos também se ressente os atrasos das ações, desatendimento às metas, descumprimento de jornada de trabalho, enfim, tudo aconselha a reprovação da matéria. Proponho que cópias de peças dos autos sejam remetidas ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas da União, esse último em face de significativa participação de recursos federais na execução deste convênio. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Também retorna para nosso exame, com voto de vista a ser proferido pelo eminente revisor, conselheiro Renato Martins Costa, as contas de IARAS do exercício de 2012. Meu ilustre substituto propõe a regularidade das contas, à vista de que a única falha que poderia ter alguma relevância se refere à contratação de um assessor jurídico, a manutenção desse contrato de assessoria jurídica. Eu acompanho, por hora, até que ouça o revisor, acompanho o voto do relator e ouço com muita atenção. A palavra, ilustre relator. Eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, eu acompanho o voto, agora ratificado por Vossa Excelência. Em verdade, havia me chamado a atenção a questão da remuneração, mas eu verifiquei que ela foi inteiramente composta, foi devolvido recurso inadequadamente pago, houve um remanescente de R$ 138,00, obviamente relevável pela insignificância, e, como Vossa Excelência, entendo que a questão daquela contratação, isoladamente, não tem força para produzir uma decisão desfavorável. Eu acompanho. Agradeço, confortável, a companhia do conselheiro Renato Martins Costa. Em votação, em discussão, aprovado. Peço vênia para retirar o item 55, volta para reestudar. Regimental. Relato as contas do prefeito de Capela do Alto e também da Prefeitura de Itapevi e Zacarias, e nos três a proposta de emissão de parecer favorável, com as recomendações e observações que constam do relatório e votos que antecipei a Vossas Excelências. Em discussão, em votação, aprovado. Recursos ordinários da Prefeitura de Serrana e Nelson Cavaleiro Garavazo, ex-prefeito, é o item 59, e foram julgados ilegais atos de contratação temporária, a contratação temporária de pessoal, deixa eu ver se eu lembro o que aconteceu.
Sim. Há leis municipais disciplinando serviços sociais e de saúde decorrentes de convênios celebrados com entidades estatais, e é o caso. Nessa circunstância, o tribunal tem reconhecido a regularidade dos indigitados vínculos transitórios, conforme bem pontuado por STG. Eu proponho o provimento. Em discussão? Em votação? Aprovado. Márcio Sequetini, ex-prefeito de Franco da Rocha, admissão do pessoal por tempo determinado. Aqui também, contratação temporária. Qual é o problema? As leis municipais 523 e 166 previam contratação de pessoal para programas de saúde. E aí fixava a relação de emprego transitória entre a administração e os profissionais. Porém, no caso específico dos agentes comunitários de saúde, o vínculo transitório não encontra apoio no artigo 16 da Lei Federal. De sorte que a proposta é de provimento parcial, mantendo a decisão que negou o registro aos atos de contratação dos agentes comunitários de saúde. Os demais, sim, podem ser averbados de acordo com a legislação local. É o voto. Em discussão? Em votação? Aprovado. Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, prestação de contas e repasse público ao terceiro setor, Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva. A matéria é irregular e o prefeito foi multado aqui em 200 UFESPs. Porém, foi verificado que ele fazia essas transferências para outras associações de pais e mestres e já foi multado em outras. Me parece que essa sanção, ao cabo, deve ter produzido o esperado efeito pedagógico. Eu não vejo muito sentido em acumular mais sanções ao prefeito. Ele já reconhece que não estava certo, então eu proponho o provimento. Em discussão? Em votação? Aprovado. Reze Control Soluções Ambientais, contrato entre a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí e Sistemas Ambientais Comércio Limitada. A recorrente é a Reze Control. Conheço em preliminar. Conhecido. As razões não abalam os fundamentos da sentença e nem trazem novidades. Malgrado comprovada a publicação no Diário Oficial, ausência de divulgação por outros meios configura afronta à lei. E a participação de apenas uma proponente para o item objeto do ajuste evidencia aqui o prejuízo causado à ampla competição. Há outros defeitos que não foram superados pelo recorrente. Voto para que se negue provimento. Em discussão? Em votação? Aprovado. E, por último, 63 e 64, são recursos ordinários do Otaviano Ribeiro, ex-prefeito de Suzanápolis. Em 2 contratos, a SDG considera que as razões foram insuficientes para suplantar. Eu conheço em preliminar. Conhecido. Acompanho SDG, a falha de natureza grave, suficiente para definir o juízo de irregularidade. Falta de elementos probatórios que confirmem a compatibilidade dos preços. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o ministro, relator, conselheiro Renato Martins Costa. Para o item 65, senhor presidente, pregão presencial, contrato Sanasa de Campinas com a IBM, aquisição de unidade central de processamento de dados, incluindo instalação, garantia, assistência técnica e suporte. A TJ pela regularidade, a SDG pela irregularidade. Não vejo na descrição do objeto, com todas as especificidades estabelecidas para atender ao seu ambiente tecnológico, características que permitam subsumi-lo ao conceito de bens e serviços comuns. Na verdade, a descrição tão pormenorizada do equipamento teve seu nascedouro no fato de a Sanasa possuir sistema computacional alicerçado em plataforma anteriormente adquirida da IBM. Contudo, não se demonstrou que a condição de ter perfeitamente caracterizado o que se precisava estaria aliada à possibilidade de outras empresas atenderem às especificações técnicas constantes do edital e, por consequência, a capacidade de se conquistar o melhor preço, em consonância com a finalidade precípua do pregão. Vale destacar que até mesmo o estudo que orientou o orçamento básico fundamentou-se unicamente em documento produzido pela IBM, que ao final foi a única participante. Com o SDG, voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 66, termos de aditamento a contrato da Universidade de Taubaté, serviços de limpeza. A instrução é convergente no sentido da irregularidade, reconhecendo a incidência do princípio da acessoriedade. Assim também segue o meu voto, senhores conselheiros, mas há uma peculiaridade, porque a ex-reitora, professora Maria Lucila Junqueira Barbosa, que foi responsável pela assinatura de alguns dos termos aditivos aqui
examinados, à exceção do primeiro, em todos os outros já incidia sobre a matéria trânsito em julgado pela irregularidade. Portanto, ao firmar os aditivos, já era aquela autarquia universitária conhecedora da irregularidade insanável e definitiva proclamada por esse tribunal, do que decorre a minha proposta de impor-lhe multa de 300 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Voto. 67. Concorrência, contrato, termos de aditamento, Prefeitura do Guarujá com a AN Engenharia, serviços de urbanização, regularização e integração de assentamentos precários naquele município. Instrução de jurídica e chefia de ATJ pela irregularidade, SDG Engenharia pela regularidade. Há questões justificadas, porém outras, a meu juízo, remanescem. Refiro-me à base de consulta para a formação do orçamento Paradigma, uma vez que as tabelas PINE e SINAP, utilizadas aqui como referência, datam de janeiro e março de 2006, respectivamente, ao passo que o edital foi divulgado em 10 de outubro de 2007, ou seja, 21 e 19 meses após as tabelas de referência. Ademais, o conteúdo dos aditivos indica falha na fase interna da licitação, demonstrando que o projeto básico não se encontrava em condições de ser executado fielmente, fato esse corroborado pela ausência de licença ambiental e necessidade de reprogramação da obra junto à Caixa Econômica Federal. Não foram apresentadas também justificativas plausíveis para acréscimo correspondente a 24,99% do inicialmente pactuado, formalizado quase 4 anos após o contrato original. Por fim, remanesce sem justificativa divergência relativa ao tamanho das unidades habitacionais, fundamental para o deslinde da matéria. Voto pela irregularidade, aplico multas individuais de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 68. Pregão presencial, ata de registro de preços, nota de empenho, execução contratual, Prefeitura de Aguaí com Nogueira e Nogueira Júnior. Serviço de locação de veículos para transporte de pacientes do Departamento Municipal de Saúde. Aqui há convergência na instrução no sentido da irregularidade. Também alguns aspectos foram justificados, porém outros remanescem. No caso, me parece fundamental a ausência de divulgação do instrumento convocatório em jornal diário de grande circulação no Estado, uma execução contratual que restou permeada de irregularidades, como especialmente a realização de serviços previstos no ajude por funcionários da própria Prefeitura, que ainda tentou salvar a questão anulando o certame, porém despesas foram efetivadas e prejuízo concreto apurado. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 69. Prestação de contas repassadas, de recursos repassados em 2013 pela Prefeitura de Louveira à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Local. A instrução converge no sentido da regularidade. O meu voto acompanha com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, 70, 71 e 72. É regimental. São contas de câmaras municipais do exercício 2013, Alvinlândia, Parapuã e Socorro. A instrução é convergente no sentido da regularidade, meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovado. 73, Câmara Municipal de Potirendaba, exercício de 2013. À exceção do digno Ministério Público, a instrução é pela aprovação. E eu enfrento a questão que levou à posição divergente do douto MPC. Falha na formalização de contratações. Os desacertos ocorreram, eu reconheço, senhores conselheiros. Não foi demonstrada exatamente a realização de pesquisa prévia de preços. Mas eu penso que isto sozinho, já que todos os outros números são bons, não tem força para prejudicar o examinado diante dos valores baixos dos ajustes, da ausência de qualquer tipo de informação de irregularidade, ou mesmo de que os preços estivessem defasados em relação ao mercado, apenas não foram apresentadas as pesquisas reclamadas, e eu prefiro, nesse exercício,
formular um alerta ao administrador e concluir como a TJ e a SDG pela regularidade com ressalva. Em discussão, em votação, aprovado. 74, Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, contas de 2013. A instrução dividiu-se, a TJ pela regularidade, SDG e Ministério Público pela irregularidade. Também enfrento as questões que levaram MPC e SDG a concluir desfavoravelmente. Quanto ao quadro pessoal da Câmara, 9 efetivos, 2 em comissão. Me parece proporcionalmente composto. Aqui, o problema está no procurador jurídico. O Ministério Público Estadual fez um inquérito civil e acabou concluindo que, dos 2 cargos existentes naquela Câmara Municipal, de provimento em comissão, assessor de informática e assessor jurídico, o de informática não poderia ser provido em comissão e excluiu o jurídico de tal proibição. Embora, a meu juízo e com a devida vênia, de forma indevida, já que o cargo de assessor jurídico ele não tem a natureza de provimento em comissão. São produtos de serviços que uma assessoria jurídica tem que produzir permanentemente em favor da edilidade. Portanto, essa questão me parece seja passível de correção. Mas eu não penalizaria o administrador por conta de ter mantido o assessor jurídico como o fez, já que respaldado por uma posição do Ministério Público que impôs-lhe apenas o provimento efetivo para o cargo de assessor de informática. Me parece que esse tribunal não está jungido a essa conclusão do Ministério Público. Eu proponho que recomendemos e determinemos que a Câmara também regularize o provimento de cargo de assessor jurídico. Mas, dadas as circunstâncias, eu não me animaria a transformar esse fato num motivo de rejeição. O segundo ponto é um ponto ainda mais bizarro, digamos assim. Tem uma servidora da Câmara Municipal que recebe proventos pela Câmara. Essa senhora está sendo paga pela Câmara sem os descontos previdenciários específicos, como aposentada. A Câmara, num determinado momento aí no tempo, achou que não era uma situação adequada e propôs uma ação para que se definisse a responsabilidade da Prefeitura no sentido de arcar com a aposentadoria dessa servidora. A Prefeitura foi condenada a assim agir. E, simplesmente, pelo menos é o que emerge aqui do processo, não tomou nenhuma providência. Nenhuma providência. A Prefeitura se negou, segundo o que emerge aqui do processo, a passar, cumprindo a decisão judicial, pagar a aposentadoria da servidora. A Câmara, que já pagava essa aposentadoria, por circunstâncias de fato, porém sem instar, até por um procedimento de responsabilidade penal, inclusive por desobediência e tudo mais, a Prefeitura continuou a pagar a aposentadoria. O que, a meu juízo, emerge dessa situação? O Poder Judiciário declarou, inegavelmente, que mesmo não tendo havido contribuição, o Poder Público é responsável pelo pagamento dessa aposentadoria. O Poder Público Executivo. Está errado o Poder Público Legislativo pagar. Mas o dinheiro sai da mesma fonte. Sai dos impostos dos cidadãos de São José do Rio Pardo. Então, determinando a presidência da Câmara que tome imediatas providências no sentido de transferir, sob o ponto de vista formal, jurídico, o suporte dessa aposentadoria ao Poder Executivo, eu também não me animo, por essa circunstância, a julgar a conta irregular. Sendo esses os aspectos verberados, eu voto pela regularidade com ressalva. A palavra, eminente conselheiro. A Previdência Municipal
estruturada? Deve Não. haver. Não. Não há? Não. Nenhum instituto, nada? É tudo ver. direto pela Fazenda. Espera aqui. Em discussão? Perdão. Desculpa. Desculpa, presidente. Não, a minha informação está equivocada. Tem regime de previdência. Tem regime de previdência municipal? A responsabilidade é clara e evidente. Aliás, essa possivelmente a razão, e o regime de previdência é subordinado ao executivo. Ao executivo, evidente. Não existe um regime de previdência específico Eu não consegui entender, sinceramente, por que a questão ficou em aberto como ficou. Talvez até por uma questão humana, até cumprimento o presidente da Câmara, porque se essa senhora não estava recebendo do Executivo, ia acessar pela Câmara também o pagamento dos proventos. Ela tendo ela que não tinha nada, Pois recebia da Câmara. Quando ela teve um provimento judicial dizendo que ela tem direito, seria cancelado o direito dela. Tá certo. Cumprimento Vossa Excelência pela solução. Obrigado. O eminente relator me convenceu também, portanto, acompanho. Em discussão, Obrigado, presidente. em votação, aprovado. 75, Prefeitura de Guarantã, contas de 2013, com unanimidade da instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 76, recurso ordinário, interposto pelo Instituto de Previdência Funcionários de Guarulhos, contra a decisão que negou registro a ato concessório de pensão mensal a uma dependente de servidor. A instrução é pelo provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Com a instrução recursal, havia uma dúvida quanto à regularidade do ato de aposentadoria do ex-servidor, mas ele foi julgado regular. Então, se a aposentadoria foi regular, o ato de consequência, que é a pensão, assim também deve ser julgado. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, o 77, recurso ordinário, quanto à decisão que julgou irregulares despesas decorrentes de dispensa, licitação, contrato, bem como aditivo, aplicando multa de 500 UFESPs à responsável, ex-prefeita de registro, que é a recorrente. Objeto, locação de imóvel em favor do Departamento Municipal de Educação. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Aqui ocorreu o seguinte: a Prefeitura, por dispensa de licitação, alugou um novo prédio para o Departamento Municipal de Educação. Só que, durante um ano, esse prédio ficou em obras de adaptação, que custaram mais de R$118 mil, pagando aluguel de R$58 mil o ano inteiro, não por mês, o ano inteiro, R$58 mil. E, enquanto isso, outro prédio do Departamento de Educação, também alugado, recebendo recursos públicos. Me parece bastante pouco ponderada a ação do poder público em relação ao que ocorreu ali. Não vejo como dar provimento ao recurso quanto ao mérito, mas a sanção pecuniária aplicada, que foi de 500 UFESPs, me parece, em relação aos custos, desarrazoada, com a devida vênia. Eu, invocando o princípio da proporcionalidade, cogito reduzir o apenamento para 200 UFESPs e dou provimento parcial para essa finalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrados os trabalhos, eu pergunto se algum ilustre conselheiro deseja fazer outra palavra. Não havendo, consulta eminente representante do Ministério Público de Contas, Rafael Baldo, se deseja vir especificamente da pauta. Não, Excelência, obrigado. Agradeço a todos, está encerrada a sessão.